perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos quase no final, Pai, dessa série, Deus, tão proveitosa. Que período bom, Deus, que nós tivemos sendo encorajados e também confrontados pela Tua Palavra a buscarmos mudanças, ó Deus, nesses nossos encontros que temos com Cristo Jesus. Então, Deus, que hoje não seja diferente, que o Senhor fale de maneira verdadeira com a gente, ó Pai. Deus, que nós não sejamos impedimentos para que o Teu Espírito Santo aplique essa verdade nos nossos corações e que gere fruto, Deus, fruto de arrependimento, fruto de transformação. Deus, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, ó Deus, para recebermos a Tua verdade como o Senhor quer que a gente receba. Deus, para que a gente aplique ela e venhamos a dar frutos para a glória do nome de Cristo. Amém? O que faria você gritar com toda a sua força? O que faria? O Campeonato Brasileiro do seu time, será? Os irmãos aqui nem gostam muito de futebol, né? Que bom. O que faria você gritar? Encher os seus pulmões e dar o grito mais alto que você pudesse em gratidão, de alegria, de plena felicidade. Mas o que faria, além de você gritar em plena gratidão, alegria, felicidade, você se jogar aos pés de alguém em gratidão e com o rosto plenamente no chão, em um momento de profunda alegria, de profundo contentamento? O que faria você realizar um ato assim como a gente viu aqui? O texto que nós temos na nossa frente, meus irmãos, começa relatando para a gente que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Por que Jesus estava a caminho de Jerusalém? Nós sabemos por que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E Lucas faz questão de contar isso aqui nessa passagem, porque a ida de Jesus para Jerusalém tem muito a nos dizer. Nós sabemos que Jesus estava indo para Jerusalém a partir desse momento aqui, porque já estava chegando, ou estava já muito próximo àquilo que seriam seus últimos dias e aquilo para o que ele veio cumprir. Por que ele, o Deus encarnado que esteve aqui entre nós, o porquê que ele estava aqui muito próximo de cumprir a missão, o porquê ele veio a esse mundo. Então, a caminho de Jerusalém, como Lucas diz aqui para a gente, Jesus ele passa por uma divisa entre duas regiões. A divisa entre a região da Galileia e a divisa entre a região de Samaria. E passando por essa divisa, Lucas diz que ele entra dentro de um povoado. Não sabemos que povoado é esse, mas é um povoado que com certeza ficava muito próximo a um leprosário. O que é um leprosário? Um lugar que era destinado exclusivamente para essas pessoas imundas, consideradas tão imundas e amaldiçoadas na época, que eram os leprosos. Nessa divisa, Jesus se depara com esses 10 leprosos e que se aproximam de Jesus, no máximo que eles poderiam se aproximar, é claro, a uma distância em que eles pudessem dar segurança também para as outras pessoas. Mas o que é ser um leproso? Já se perguntaram sobre isso? O que é ser um leproso? Mas de forma especial, o que é ser um leproso no primeiro século? Lá na época de Jesus. Porque hoje dificilmente nós falamos de lepra, né? Alguém conhece alguém com lepra? Não? Hanseníase? Não é? Porque nos nossos dias essa doença, se ela não está extinta, ela está praticamente extinta do nosso meio. Mas é claro que ainda se tem alguns cuidados com essa doença. Mas um leproso nos dias de Jesus, ele estava numa situação muito complicada.
Porque a gente está falando de uma doença que não tinha cura na época. Não tinha sequer um tratamento paliativo na época. E uma doença que era altamente contagiosa. Por isso que eles ficavam nesses lugares isolados de toda a sociedade, nos leprosários. Os leprosos, caso alguém nunca fez uma pesquisa, mas a lepra é uma doença muito complicada. Ela dá principalmente nas extremidades do corpo, nas orelhas, no nariz, na ponta dos dedos, não é? E essas extremidades, elas vão infeccionando, elas apodrecem até o ponto de cair do corpo da pessoa. E essa doença, ela vai se espalhando aos poucos pelo corpo até levar essa pessoa à morte. Os leprosos, por isso, meus irmãos, eram consideradas pessoas cerimonialmente impuras. Elas eram vistas como que sendo amaldiçoadas pelo próprio Deus. Elas não tinham acesso ao templo. Elas não tinham acesso à presença de Deus. Elas não tinham acesso às sinagogas. Elas precisavam ficar em um lugar totalmente isolado de todas as cidades ou de todas as vilas, desses lugares chamados leprosários. E eles eram, olha só a situação dos leprosos. Eles eram obrigados a carregar um sino no pescoço. Vocês sabiam disso? Os leprosos eram obrigados a carregar um sino no pescoço, porque à medida que eles andavam, esse sino ia fazendo barulho. Então você está andando às vezes por uma estrada e você ouve um tim, 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 barulho de um sino. Você já pensa, opa, está vindo um leproso na minha direção, eu preciso tomar cuidado para nem sequer esbarrar na sombra dele para não ficar contaminado. Que situação indigna, né? Mas mais do que isso, os leprosos, eles eram como que profetas da sua própria desgraça. Se eles vissem alguém se aproximando que não percebeu o sino, eles precisavam gritar obrigatoriamente: imundo, 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 aqui está um imundo. Eles precisavam gritar dessa forma, para que a outra pessoa não se aproximasse dele. Por isso, esses leprosos, então, se encontram com Jesus, como a gente vê aqui a uma certa distância, quando Jesus está entrando em um povoado. Então eles gritam para Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Talvez, meus irmãos, uma tradução mais adequada no lugar de compaixão aqui seria a palavra misericórdia. Tem alguma Bíblia com tradução misericórdia? Talvez a tradução mais aproximada daquilo que Lucas está querendo dizer é: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E é curioso porque, se a gente olhar nos evangelhos, a gente vai encontrar os discípulos chamando Jesus de mestre, de rabi. Mas aqui a gente encontra esses 10 leprosos chamando Jesus de mestre. Mas a forma como eles se dirigem a Jesus, como eles chamam por Jesus, chamando ele de mestre, então quer dizer que alguma coisa eles já sabiam sobre Jesus. Que alguma expectativa de Jesus passar ali, eles já tinham, porque alguém já tinha dado alguma informação para eles. É claro que o texto não diz, mas a gente pode, não é, pegar isso do texto, não de forma direta, mas indireta. De alguma forma eles já conheciam a fama de Jesus, aquilo que Jesus estava realizando, então eles estavam chamando Jesus para que ele tivesse misericórdia, para que curasse, para que purificasse eles daquela situação. Isso acontece algumas vezes nos evangelhos. Lembram em Lucas 5? Nós temos a cura de um outro leproso. Só que o que nós encontramos de diferente lá em Lucas 5? O que Jesus faz para curar esse leproso? Ele toca, não é? Ele toca naquele leproso para curar. Só que aqui, como nós vamos ver e já lemos no texto, Jesus ele não toca. Por quê? Quem é Jesus? Jesus é Deus, certo? Jesus é Deus. E Deus ele cura quando ele quer, quem ele quer, da forma que ele quer, né? Nós é que temos às vezes o costume de pôr Deus em uma caixa e dizer para Deus como ele deve agir, ou criar expectativa da forma que Deus vai agir com a gente, não é? Mas Jesus é Deus, Deus é Deus. Ele cura quem ele quer, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Um leproso, Jesus curou
tocando esses 10 leprosos, Jesus nem sequer toca neles. No verso 14, a gente encontra que Jesus simplesmente disse aos leprosos: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus olha para eles e diz: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Em Levítico 14, se você pegar depois na sua casa e ler Levítico 14, vão ter ali muitas instruções sobre como os leprosos deveriam agir caso eles fossem curados. Mas existem muitas passagens, algumas passagens no Antigo Testamento, que deixam muito claro que se um leproso fosse curado, era a mão de Deus sobre a vida dele, porque não tinha outra forma, não tinha. Era absolutamente impossível se não fosse um milagre na vida desse leproso. E ao ser curado, então, através de um milagre, o que esse leproso deveria fazer? Ele deveria procurar o sacerdote local, para que esse sacerdote verificasse se realmente ele estava curado. E aí, então, quem aqui, quando foi batizado, ganhou um certificado? Esse sacerdote ia avaliar com o seu olho clínico, ele era um médico também daquele local, e ele ia avaliar, se ele visse que o leproso estava totalmente curado, ele ia dar um certificado para esse leproso, de que ele estava curado, e de que agora ele podia voltar à sua convivência normal na sociedade, frequentar o templo, frequentar as sinagogas. E o sacerdote também deveria oferecer alguns sacrifícios em gratidão a Deus pela cura daqueles leprosos. Então Jesus dá essa orientação que está dentro da lei judaica. Ele diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Mas qual será que foi a reação desses leprosos a ouvir Jesus dizer isso? Porque Jesus não faz uma oração por eles. Jesus não impõe a mão sobre eles. Jesus simplesmente olha para eles e diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Como será que foi a reação deles? Acho que alguns deles talvez falaram: não, vamos lá. Alguns mais confiantes, talvez 5 falaram: não, vamos lá, porque eu acredito que até a gente chegar no sacerdote, a gente vai ser curado no caminho. Talvez os mais confiantes, aqueles com mais fé. Mas talvez tinha aqueles mais céticos que falaram: não, será que a gente vai até lá? Porque vai que a gente chega até lá e a gente não foi curado, não é? Vai que a gente chega lá, a gente não foi curado, a gente está com a lepra ainda, a gente vai ser apedrejado. Porque é isso que acontecia com o leproso se ele adentrava um lugar que ele não tinha o direito de entrar como leproso que ele era, como imundo que ele era. Ele seria apedrejado, sentenciado por isso. Mas o texto fala para a gente que eles resolveram partir e eles vão se mostrar ao sacerdote. E aí então o texto continua, que diz assim: aconteceu que indo eles foram o quê? Foram purificados. Aconteceu que indo eles foram curados. Ou seja, enquanto eles obedeciam à ordem que Jesus deu a eles, eles foram curados, foram purificados. Jesus dá uma ordem a eles que exigia um certo grau de fé, um certo grau de obediência. E quando eles saíram do lugar para ir aos sacerdotes, eles ainda não estavam curados. A lepra estava ali, presente. Talvez alguns sem nariz, outros sem orelha, outros sem dedos, outros com manchas apodrecendo pelo corpo. Mas diz o texto que enquanto eles iam, eles foram purificados da lepra. Imagina eles indo. De repente eles se olham. De repente eles se olham. E percebe que aquele que não tinha nariz, agora tem nariz. Que aquele que estava sem orelha ou com a orelha caindo, agora estava com a orelha. Que aquele que já não tinha todos os dedos, agora ele estava com os dedos. E eles percebem que a lepra não existe mais no meio deles e que eles foram curados. Mas olha só os versos 15 e 16, o que diz para a gente. Vamos ler o verso 15 e 16. Que diz que um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E aí o Lucas diz que ele era samaritano. Então Lucas conta que
Todos eles perceberam que estavam curados, mas um percebeu de forma especial. E ele não só percebe de forma especial, mas ele dá meia volta. E de que forma que ele volta? Ele volta como? Gritando. Talvez a palavra que poderia estar para a gente aqui tranquilamente é a palavra berrando. Porque ele estava gritando com todas as suas forças. A palavra que aparece no grego aqui para a gente é megalesfone. Lembra alguma coisa para a gente? A palavra megafone. Aquilo que amplifica a nossa voz, né? Então é essa palavra que aparece aqui para a gente ter uma ideia do volume da voz desse homem. Ele realmente estava berrando, mas ele não estava mais gritando, cuidado, imundo, imundo, está indo um imundo. Mas agora o que ele grita? Ele sai correndo, gritando e louvando a Deus, em alta voz, berrando, porque ele percebeu que ele havia sido curado da lepra. Então ele chega até Jesus, muito alegre, louvando ao Senhor, se joga ao chão e coloca o seu rosto plenamente, o rosto no chão aos pés de Jesus em gratidão. Ele agradece Jesus, por quê? Porque ele entendeu que Jesus o curou, que Jesus foi aquele instrumento usado por Deus para curá-lo da sua lepra. Mas aqui, meus irmãos, Lucas, como um bom artífice das palavras, não é? Ele faz um drama e ele deixa uma afirmação para a gente no final desse versículo. O que esse homem era? Ele era um samaritano. É um samaritano que volta berrando, gritando, louvando a Deus em gratidão, se ajoelha aos pés de Jesus, agradecendo por aquilo que ele fez. Era alguém que não era do povo de Deus. Então Jesus faz uma série de 3 perguntas, mas perguntas retóricas. Ele não esperava que esse homem samaritano respondesse aquilo que Jesus estava perguntando. Nos versos 17 e 18, Jesus faz as perguntas, porque eles sabem que os 10 foram curados. Mas ele faz uma primeira pergunta, ele diz assim: não eram os 10 que foram curados? Cadê? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E aí no verso 19, Jesus faz uma afirmação que mudou completamente, de fato e de verdade, a vida desse homem, desse samaritano. Desse homem que não era do povo de Deus. Desse homem que, além de ser leproso, ainda era um samaritano. Ou seja, é como se fosse 2 vezes amaldiçoado. Alguém que os judeus não queriam ver nem pintado na frente, não é como a gente costuma dizer. Era alguém que absolutamente não era do povo de Deus. Mas depois da afirmação que Jesus faz no verso 19, ele diz: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Ele não foi simplesmente curado da lepra, mas ele foi curado da alma. E nesse exato momento ele recebe aquilo que ele poderia receber de mais precioso do Deus encarnado na frente dele. Ele recebe a vida eterna. E acabou o texto. Vamos orar? O que nós temos diante de nós, meus irmãos? Um texto simples. Um texto simples. Diz que Jesus estava entrando ali na divisa entre Samaria e Galileia. Ele entra em um povoado. 10 leprosos se aproximam, se dirigem a ele gritando: Jesus, mestre, Senhor, tenha misericórdia de nós. Jesus fala: vão mostrar-se aos sacerdotes. Eles dão meia volta e vão. Eles percebem que estão curados. Um, de forma especial, volta aos pés de Jesus, louvando, agradecendo, se joga com o rosto em chão diante dos pés de Jesus, e Jesus diz: levante-se, a sua fé o salvou. É esse texto que nós temos diante de nós. Mas o que esse texto nos ensina? O que ele pode nos ensinar? Não é? Quais as aplicações e implicações que esse texto pode ter para a gente nessa noite? Vamos lá. Primeiro ponto. Nós precisamos perceber algo muito evidente aqui nesse texto. O caráter do nosso Deus. O caráter do nosso Salvador.
Que tipo de caráter que se manifesta aqui no nosso Salvador? Um caráter misericordioso. Devemos perceber o caráter misericordioso do nosso Salvador, Cristo Jesus. Como diz Lucas, Jesus estava indo para onde? Para Jerusalém. Ele estava a caminho da cruz, podemos dizer. Podemos dizer que a Via Crucis já havia, de certa forma, iniciado. Mas diante de um clamor por misericórdia, Jesus dispõe de tempo para cuidar da necessidade dos outros. Olha só, mesmo estando ele mesmo a caminho da cruz, mesmo ele estando a caminho daquilo que seria o seu maior momento de dor e sofrimento, ele dispõe de tempo para atender um clamor por misericórdia. Meus irmãos, a natureza do nosso Salvador é inclinada a salvar. A natureza do nosso Salvador é inclinada a dispensar graça sobre o seu povo, a dispensar misericórdia, a dispensar bondade sobre a vida do seu povo. Vamos lembrar de Cristo pendurado na cruz. O que ele faz estando pendurado na cruz? Primeiro, ele salva um ladrão, não é? O nosso Salvador, dispensando graça e misericórdia, no seu maior momento de dor e sofrimento, ele salva um ladrão por quem estava morrendo. Segundo, no seu momento de maior dor e sofrimento, talvez ele olha aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E terceiro, ele olha para João e diz: eis aqui a tua mãe, mulher, eis aqui o teu filho. Em um momento de muita dor e sofrimento, ele não deixa sequer a sua mãe desamparada. O Salmo 103, versos 8 a 10, diz assim para a gente: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que tipo de Deus que nós servimos, meus irmãos? Isso nos revela que nós não servimos a um Deus, sabe aquela visão que muitas pessoas têm de um senhor barbudo, velhinho, sentado no trono, olhando para baixo, esperando o nosso primeiro tropeço para nos castigar, não é? Muitas pessoas têm essa visão de um Deus carrasco, de um Deus que está sentado no seu trono esperando os nossos tropeços e falar: te peguei, agora você vai se dar mal, não é? E pesar a mão sobre nós. Mas não é essa a visão que as Escrituras nos dão. As Escrituras nos dão a visão de um Deus que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, ou seja, nós servimos a um Deus que é misericordioso e que não é um carrasco. Por mais que a humanidade peque, por mais que a humanidade teima em pecar contra ele diariamente, mas nós servimos a um Deus que é compassivo e misericordioso. No seu momento de maior aflição, de quem iria sofrer o peso da ira divina, o peso do inferno sobre os seus ombros, Jesus dispõe de tempo para atender um clamor por misericórdia, para atender a necessidade daqueles que estavam clamando. Será que isso nos fala alguma coisa sobre o nosso relacionamento com Cristo? Nos fala, né? Nos fala, meus irmãos, que nós nunca podemos supor que Cristo está ocupado demais para atender os nossos clamores por misericórdia. Jesus nos ouve. Você tem algum pedido por misericórdia? Faça. Ele é o Deus que tem prazer em atender os seus filhos, em cuidar dos seus filhos como o bom pastor, lá do Salmo 23. É claro que não para dar aquilo que a gente quer, mas para dar aquilo que a gente necessita, nos cuidar nas nossas necessidades. Você tem algum clamor? O que faz o seu coração sangrar, talvez? O que faz a sua alma chorar? Qual é o seu clamor por misericórdia? Faça a esse Deus, porque Ele ouve os nossos clamores por misericórdia. Ele tomou o tempo para ouvir e responder ao clamor de 10 leprosos, então Ele nos ouvirá. Segundo ponto, meus irmãos, nós precisamos responder: qual é o centro da nossa gratidão?
Qual é o centro da nossa gratidão? É muito provável que aqueles outros leprosos, ou ex-leprosos, né, os 9 que foram curados, eles também estavam felizes. Alguém tem dúvida aqui se eles estavam felizes ou não? Imagina. Viviam como que cachorros, vira-latas, desculpa a linguagem pesada, mas era absolutamente isso que eles viviam, não é? Eles não viviam como seres humanos, eles viviam afastados da sociedade, eles eram vistos como cachorros que tinham que ficar abandonados lá nos leprosários. Então, claro que eles ficaram profundamente felizes, alegres, gratos, porque eles receberam a cura e agora eles iriam ser tratados de uma maneira que eles nunca foram, como ser humano. Não é à toa que lá em Lucas, no capítulo 5, Jesus toca para curar, porque ele fez pelo leproso aquilo que ele nunca tinha recebido na vida dele, um toque de alguém, dizendo: olha, você é como eu, você é uma pessoa, você é a imagem e semelhança de Deus, você não é um animal. Então Jesus toca. Então, com certeza, esses leprosos aqui também ficaram felizes e gratos. Mas a grande questão é que tudo indica que Deus não era o centro da gratidão deles. Porque muitas vezes nós também estamos alegres, extremamente contentes, gratos, mas muitas vezes, meus irmãos, Deus não é o centro da nossa gratidão. Muitas vezes o centro da nossa gratidão, ela vem parar em nós. A gente pode até dizer que nós estamos gratos a Deus, mas é como se o nosso coração clamasse: não, mas se não fosse meu esforço, não é? Se não fosse a minha dedicação, se não fosse a minha esperteza, se não fosse a minha intelectualidade, eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei. E tudo isso é verdade. Mas quem te deu tudo isso? Essa é a grande pergunta. Por quem você precisa ser grato? Porque geralmente a frase que nós temos na nossa boca é eu consegui, eu conquistei. Mas Paulo, em Romanos 1, 21... ele fala sobre o ser humano que não rende graças a Deus. Paulo diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato se obscureceu. Meus irmãos, quantas vezes a gente, de forma insensata, nós obscurecemos o nosso coração? De que forma? Tirando Deus do centro da nossa gratidão, e nós atribuímos aquilo pelo que somos gratos ao quê? Ao nosso esforço, à nossa capacidade. Sabe qual que é o grande problema quando a gente olha para a nossa vida em todos os sentidos, em todos os detalhes, em tudo aquilo que a gente realizar? Quando nós olhamos para a nossa vida através da nossa capacidade, do nosso esforço, nós não estamos entendendo algo essencial da vida cristã, que se chama graça de Deus. Graça de Deus. Então, quando nós não entendemos isso, nós não damos louvores em gratidão a Deus. Paulo, ainda em Efésios 5:20, ele diz, no versículo tão conhecido de todos nós, que ele diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele diz? Dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. É sempre, mas é sempre, 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 sempre. Ou seja, a gratidão na vida do crente, meus irmãos, não é uma opção. Não é uma opção ser grato. Não é uma opção reconhecer o cuidado bondoso e gracioso de Deus sobre as nossas vidas. Não é uma opção. A gratidão na vida do cristão é uma marca. E mais, quando Paulo escreve esse versículo, ele está falando sobre aquilo que nós precisamos para ser cheios do Espírito Santo. Então a gratidão na vida do cristão é a marca de alguém que vive cheio do Espírito Santo. Irmãos, se tivermos de fato a fé cristã, nós sabemos que o nosso Deus é doador de todas as coisas. Por exemplo, toda porção de comida que comemos, quem fez com que nós tivéssemos essa porção de comida? Deus. O ar que respiramos, quem que sustenta? Deus. Toda nota de música que ouvimos,
tem como padrão a beleza de Deus. Todo o sorriso de um amigo, de um filho, de uma criança, de um cônjuge. Meus irmãos, a gente poderia citar tudo isso e mais 1 milhão de coisas aqui. Ou seja, são boas dádivas da generosidade do nosso Deus. E eu me lembrei de uma canção antiga, mas é linda demais, que diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, cantas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos cantar? Conta as bênçãos. Não vou cantar, esquece. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma contas de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Não é verdade? Há de ver surpreso o quanto Deus já fez, o quanto Ele faz e o quanto Deus vai fazer. Louvado seja o nosso Deus. Terceiro, nem todo abençoado é salvo. É isso que a gente encontra aqui. Nem todo abençoado é salvo. Nem todo aquele que foi curado, nem todo aquele que foi alcançado por um milagre é salvo. A gente vê que esses homens foram purificados, foram curados. Deus tirou a lepra deles. Mas quem voltou louvando a Deus? Apenas um homem. Voltou louvando e voltou agradecendo a Deus. Apenas um homem, um samaritano, que voltou alegre, louvando, se prostrou aos pés de Jesus e agradecendo. E ouvindo Jesus dizer: levante-se, a tua fé te salvou. Meus irmãos, e é comum a gente encontrar isso, tá? Pessoas que têm as suas orações respondidas. Pessoas que recebem misericórdia da parte de Deus para terem as suas dores aliviadas. Mas, se elas, pela fé, não adorarem a Deus por meio de Jesus Cristo, se elas, pela fé, não levarem a sua gratidão a Deus por meio de Jesus Cristo, elas não serão salvas. Lembra da parábola do semeador que nós estudamos alguns domingos atrás? Tem algumas sementes que caíram em uns solos, não é? E elas até chegaram a representar ali, elas brotaram. Mas os cuidados da vida, os problemas da vida abafaram essas sementinhas, não é? Quem são essas pessoas? Pessoas que até parecem ter uma certa obediência inicial. Pessoas que se alegram com a verdade inicialmente, mas que não perseveram. Porque os cuidados da vida, os prazeres da vida, os problemas dessa vida abafam essa semente e não gera salvação, ela não amadurece, não tem fruto e não são salvas. Então esses 9, olha só, eles clamaram por misericórdia. Foram atendidos? Foram. Esses 9 oraram e eles tiveram a sua oração respondida, agiram com uma fé inicial, agiram com uma obediência inicial, quem sabe com uma alegria inicial, mas preste atenção, diante da bênção, a própria bênção sufocou a fé. A própria bênção esmagou, matou a gratidão, e não deu fruto, não gerou louvor a Deus. Ou seja, nem todo aquele que é abençoado é salvo. Nem todo aquele que é curado, que é alcançado por um milagre é salvo. O Evangelho de João, ele trata os milagres por uma palavra muito específica. Vocês lembram qual é? Sinais, né? Por sinais. Por que os milagres no Evangelho de João são chamados de sinais? Porque eles não são um fim em si mesmo.
O milagre não pode ser um fim em si mesmo. O milagre precisa ser uma placa de orientação que aponta para aquele que realiza o milagre. Ou seja, ao olhar para o milagre, nós temos que nos contentar não por causa do milagre, mas com aquele que é Deus e que nos curou. Então o milagre é bom, a cura é bom em si, é bom. Mas o milagre deve fazer você olhar para Cristo, se render aos pés de Cristo, porque Ele não é somente aquele que cura o nosso corpo, Ele é aquele que cura a nossa alma. Cristo é aquele que nos dá a vida eterna. Amém, irmãos? Estão comigo? Amém? Quarto ponto. Somos chamados a louvar a Deus em gratidão pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Qual é a pergunta que Jesus faz a esse ex-leproso que voltou aos seus pés? Ele diz: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Por que eles não voltaram em adoração? Por que eles não voltaram alegres, adorando a Deus? Então, irmãos, não são só os 9 ex-leprosos que são expostos aqui, mas todos nós que não agradecemos a Deus por todas as coisas. Todos nós que não agradecemos a Deus por todas as coisas. Alguém uma vez já disse que nós temos que desconfiar de um cristão que não canta. Por quê? Porque a música, ela não é um enfeite na vida do cristão. A música é como um dom que Deus nos dá para que ela faça parte do culto público. A música, meus irmãos, é uma forma de gratidão ao nosso Deus. Então, por que a gente canta nos cultos? Ah, pastor, acho que é porque se a gente não cantar, o culto, parece que vai ficar com uma parte ali meio vazia. É por isso que a gente canta? Não, por que nós cantamos? Porque o canto é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus. O seu povo sempre cantou, e o seu povo sempre cantará, e o seu povo, como nós lemos aqui, como nós vimos na leitura inicial do Mateus, cantará na eternidade. Não que nós ficaremos fazendo somente isso na eternidade, vai ter muita coisa para fazer. Isso talvez vai ser uma pequena parte de toda a adoração plena que nós teremos. Mas nós cantaremos por toda a eternidade. Então a música, meus irmãos, também é um meio de ensino. Nós cantamos aquilo que cremos. Quando nós cantamos, nós formamos nossa mente, o nosso coração, dentro daquelas verdades que nós estamos exclamando, que nós estamos proclamando. Então, louvar a Deus, bendizer a Ele, expressar isso com as músicas, com as nossas bocas, levantando as nossas mãos, às vezes como comunidade reunida, de forma desenvergonhada, é parte de alguém que entende a bondade de Deus. É parte de alguém que, entendendo a bondade de Deus, explode em louvor, explode em gratidão a esse Deus. Como, por exemplo, na sua carta aos Romanos, se a gente olhar a carta aos Romanos, nós vamos ver que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele descreve o evangelho todo. Mas lá no versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, o que Paulo diz? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. O que Paulo está fazendo, irmãos? Adorando. Ele traz o evangelho todinho do capítulo 1 ao 11. No final do evangelho, dessa boa notícia que ele descreveu, ele diz: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Isso é o que nós chamamos em teologia de doxologia. É uma forma de adoração profunda, de louvor em gratidão a esse Deus, por saber quem nós somos, pecadores miseráveis, por saber quem Deus é, um ser totalmente santo, mas que nos salva, que nos redime, que nos salva dos nossos pecados. Então Paulo, diante de tudo isso, o que ele faz? Ele explode em louvor e em adoração, porque esse é Deus que nos salva, é o Deus que nos concede dádivas.
Então, meus irmãos, se nós não estamos explodindo em louvor, pode ser que tenha algo de errado com a gente, não é? Porque no meio dos louvores, quando a igreja está cantando, quando nós estamos nesse momento específico de adoração através dos cantos, não pode haver apatia no nosso meio. Não pode haver indiferença no nosso meio. Porque às vezes o teu levantar de mãos, eu não estou falando que você é obrigado a fazer isso, mas o teu levantar de mãos, o teu estufar o peito, cantar forte essas verdades, é um testemunho, às vezes para o teu irmão que pode estar do seu lado e está fraco, e está sofrendo. Ele olhar para a sua atitude de adoração e ver nessa atitude de adoração um motivo de continuar perseverando na fé e dizer para si mesmo, vale a pena continuar. É um motivo para nós mostrarmos para as crianças que estão aqui que vale a pena adorar esse Deus. Meu pai e minha mãe realmente se importam com esse Senhor. Olha a forma que eles cantam com a igreja reunida, ou seja, é um testemunho entre nós. Mas se há apatia e indiferença, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, será que eu não estou percebendo a grandeza de Deus? Será que eu não estou percebendo quem eu sou? Será que eu não estou percebendo o que Deus fez por mim? Porque Jesus está perguntando, não foram os 10 que foram transformados? Onde estão os outros 9 que não voltaram em louvor, não voltaram em gratidão a Deus? Irmãos, é óbvio que a gente não dá louvor somente aqui, não é? O louvor não se limita a esse espaço físico. A nossa vida de adoração não se limita a isso aqui. Nós louvamos, nós adoramos a Deus quanto tempo durante nosso dia? 24 horas, não é? E aqueles que dormem 8 horas, louvam a Deus também? Louvam, né? Porque dormir também é um ato de fé, vocês já pensaram nisso? Né? Dormir é um ato de fé. Porque quando você está dormindo, você não tem controle nenhum sobre a sua vida. Você está totalmente dependente nas mãos do seu Criador. Então, quando você está dormindo, você está entregue àquele que não dorme, mas que cuida dos seus enquanto os seus dormem. Então, quando você dorme, você também está adorando. Mas não vai querer dormir muito, tá? A Isabela pode ir, agora eu vou me aproveitar disso. Não, tá? Mas é um ato de adoração. Sabe, meus irmãos, é fácil a gente reclamar ou agradecer? É fácil a gente reclamar, né? Porque a gente é treinado para isso. Desde que a gente nasceu, né? A gente é treinado para isso, a gente reclama. Se chove, a gente reclama, se não chove, a gente reclama. Se esquenta, a gente reclama, se não esquenta, a gente reclama, se esfria, a gente reclama, se não vem o frio, a gente reclama, não é? A gente é reclamador. Imagina se a gente estivesse no deserto lá com aquele povo, né? A gente não faz esforço para reclamar. Então, diante de um mundo que reclama, diante de um mundo que não sabe o que é exercer a gratidão constante se torna o quê? Um ato de adoração. A gratidão constante se torna um ato de testemunho de fé. Sabe, porque você vai estar fazendo ao contrário daquilo que os outros fazem. Já pensou se alguém que não é crente sabe que a tua vida não está nada legal? Parece que tudo está indo ao contrário do que você gostaria que estivesse indo. E a pessoa pergunta para você, e aí? Sabrina, como é que está? A Sabrina olhar no fundo dos olhos daquela pessoa e dizer, está tudo bem, graças a Deus. Mas a pessoa sabe que não está. É que mais um pouco ela chora. Mas a gratidão é um ato de adoração, é um testemunho de fé, como diz Paulo em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Se a todas as coisas, são as coisas boas e também as coisas ruins. Então, quando nós testemunhamos, meus irmãos, a nossa fé em gratidão, nós estamos dando testemunho àqueles que não creem de que a nossa vida não está nas nossas mãos, de que nós cremos que a nossa vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso e que é Ele que de fato cuida de nós, e que é Ele que nos deu algo muito melhor talvez do que uma cura física, a cura de um câncer, a cura seja do que o que lá for, mas é Ele que nos deu a vida eterna.
Então nós poderemos dizer junto com Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quando cantarmos, vamos cantar com fé. Quando cantarmos, irmãos, vamos estufar o nosso peito e cantar alto, não é? Cantar com força em gratidão a esse Deus. Quinto ponto: a gratidão ou a falta dela definirão com qual atitude nós servimos no nosso lar, na igreja e no trabalho. Nós poderíamos pôr muitas outras esferas, não é? Mas, olha só, a família, a igreja e o trabalho são bênção de Deus? São bênção de Deus. São um presente de Deus. Mas a gente pode olhar com outro olhar, vendo como se fosse um fardo, um peso. Então, dependendo de quão grato a Deus você for por cada um desses presentes que Ele te deu, vai ser a sua atitude nessas esferas. Por exemplo, se você não conseguir ser grato a Deus pela sua família, todo o trabalho que você faz ou deveria fazer para Deus na sua família vai ser o quê? Vai ser um peso, vai ser um fardo, não é? Porque você não consegue olhar para a sua família com gratidão. Mas se você olha com gratidão, você vai entender que é a bênção de Deus, que é as mãos do Senhor ali sobre a sua vida. Meus irmãos, só um pouquinho, tá? Deu tilt aqui. Deixa eu só... Aí. Se a tua igreja for vista por você como uma bênção, você vai servir a Deus através da tua igreja com alegria, com disposição. Mas se a sua igreja for vista por você como um peso, como um fardo, ou você não vai servir, ou você vai servir por obrigação. E logo você vai estar murmurando, reclamando, frustrado, desanimado, porque aquilo não foi uma bênção, mas foi um peso para você, quando você deveria ser grato pela igreja que Deus te deu. Mesma coisa com relação ao trabalho. Se você não encarar o seu trabalho com gratidão, você não vai servir a Deus o seu trabalho com alegria, mas você vai encarar o seu trabalho como um peso, como um castigo, e você vai fazer por obrigação, de cara fechada, emburrado, e você vai fazer apenas o mínimo para ter dinheiro. Então, meus irmãos, que a gratidão do Senhor defina tudo aquilo que a gente faz em todas as áreas da nossa vida. Que a gratidão ao Senhor defina as atitudes em todas as áreas. Seja você como um filho com o seu pai, seja você como um marido, seja você como um pai, seja você como uma mãe, seja você como um profissional, seja você no relacionamento com seus familiares, com seus amigos. Que a gratidão defina todas as nossas atitudes, meus irmãos. Sexto, a gratidão, já estamos indo para o final, tá? A gratidão não resiste a qualquer sentimento de merecimento, mas o hábito da gratidão irá prevenir de sermos dominados pela amargura, dominados pela ira, que são próprios de pessoas que acham que merecem algo de bom. Já analisou alguma vez na sua vida, ou já parou para pensar que a sua ira, que a sua amargura, podem ser fruto de você pensar que você merece algo de bom? E quando essa coisa que você acha que você merece lhe é tirada por algum aspecto, lhe é tirada, então você fica frustrado, você fica amargurado, você fica irado. Porque, irmãos, a gratidão, ela não resiste ao sentimento de merecimento. A gente pode dizer que o sentimento de merecimento é a criptonita da gratidão, não é? Que ela destrói, que ela acaba com a gratidão. Porque no momento que eu e você começamos a achar que merecemos algo, então nós deixamos de ser gratos. No momento que eu e você achamos que nós merecemos algo, aquilo que nós recebemos dos outros, a gente vai pensar que eles não estão fazendo mais do que a própria obrigação. Se nós achamos que somos gratos, aquilo que nós recebemos de Deus,
Nós vamos já achar também que aquilo que nós estamos recebendo de Deus não é mais do que o salário por aquilo que nós estamos fazendo e por merecer, não é? Então, a ingratidão, meus irmãos, está na raiz de todos os pecados da raça humana. Vamos nos lembrar do Éden? O que aconteceu no Éden? É como se Adão e Eva, eles olharam para tudo aquilo lá e eles falaram: estou inventando aqui, tá? Parafraseando, não é? A gente tem todas essas árvores aqui, todos os frutos dessas árvores, mas o fruto daquela árvore a gente não tem. E como nós queremos aquele fruto, não é? A ingratidão é a raiz do pecado de toda a raça humana. Mas quando eu e você, meus irmãos, entendemos que nós não merecemos absolutamente nada, quando nós entendemos que o nosso merecimento é punição pelos nossos pecados, quando nós entendemos que o nosso merecimento é a condenação eterna, mas que Deus, pela sua infinita graça e bondade, nos tirou do inferno, nos deu a salvação, qual que deveria ser a nossa atitude? De merecimento ou de gratidão? De gratidão. Nós deveríamos explodir em gratidão a esse Deus. Então a gente precisa entender que quanto mais vivemos, mais desfrutamos do cuidado desse Deus. Quanto mais nós desfrutamos dos cuidados desse Deus, mais nós estamos em dívida com esse Deus. Ou seja, nós temos uma dívida impagável com esse Deus. Nós temos uma dívida eterna com esse Deus. Então, meus irmãos, sejamos gratos, louvemos ao Senhor, em gratidão, porque nós não merecemos nada, mas temos o cuidado dele todos os dias. Nós não merecemos nada e continuamos ofendendo ele todos os dias. Então nós temos os cuidados e o perdão de Deus todos os dias sobre as nossas vidas. E eu quero terminar com o que eu creio ser o ponto central e importante dessa passagem. A diferença do leproso, que voltou em gratidão e adorando, e os demais leprosos, que não voltaram em adoração e gratidão. A grande diferença, meus irmãos, é que esse leproso, curado, que voltou em louvor e gratidão, ele foi capacitado pela graça de Deus para ver. E quando ele viu quem Jesus era, ele caiu aos pés de Jesus. Ou primeiro, ele deu meia volta, voltou berrando, louvando, e em gratidão ele cai aos pés de Jesus. Tem muita gente que fala em gratidão a Deus, mas uma gratidão a Deus que não é mediada por Cristo. E uma gratidão que não é mediada por Cristo não é uma gratidão cristã. Irmãos, a gratidão cristã entende que tudo que nós temos, tudo que somos, é graça de Deus, não é? É dádiva de Deus através de Cristo Jesus em nossas vidas, porque Deus é a fonte de toda a bênção. E pela graça de Cristo que Deus entrega essas bênçãos a cada um de nós. E esse leproso entendeu isso. Concluindo, Jesus, ele foi a Jerusalém. Ele estava indo. Jesus já chegou lá. Jesus lá foi crucificado. Lá, Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte. Irmãos, não apenas para um dia nos curar de todas as nossas enfermidades físicas, mas para hoje nos perdoar de todos os nossos pecados. Meus irmãos, Jesus nos purifica com o seu sangue. Nos purificando com o seu sangue, nos perdoando e nos curando dos nossos pecados, Jesus nos faz filhos de Deus. Como esse samaritano que não era povo de Deus, e nós não éramos povo de Deus, mas hoje estamos aqui como povo de Deus através de Cristo Jesus. É o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento daquele que estava a caminho de Jerusalém, que transforma corações ingratos em corações gratos, que se prostram aos pés de Jesus como Salvador, gratos por toda a boa dádiva, muito mais pela dádiva da salvação, agradecendo a esse Cristo. Como está a sua vida?
Jesus já te transformou? Mais do que isso, Jesus tem transformado a sua vida. Se Ele transformou e está transformando, eu quero te dizer que um dia Ele te transformará de forma perfeita. Então, desde já, sejamos o quê? Gratos, não é? Explodamos. Vamos explodir de louvor, transbordar esse louvor. Explodir em gratidão, transbordar em gratidão, mostrando aos nossos irmãos que nós somos gratos a Deus, mostrando àqueles que estão à nossa volta, que independente da nossa situação, nós somos gratos ao nosso Senhor, porque Ele começou a boa obra em nós e Ele vai terminar até o dia da volta de Cristo Jesus. Então, sejamos agradecidos a esse Cristo que foi a Jerusalém, que morreu por nós, que venceu a morte por nós, que nos deu a vitória, não é? E que nos dá o perdão dos nossos pecados. Então, sejamos gratos e louvemos. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Você pode se colocar de pé comigo? É um momento oportuno para avaliarmos o nosso coração, né? Mais uma vez. Momento oportuno para avaliar, apesar das circunstâncias, como que nós temos dado graças a esse Deus, como nós temos louvado a esse Deus, como nós temos sido gratos ao Senhor. Talvez você vai olhar para as suas circunstâncias e você vai dizer, nossa pastor, mas é difícil ser grato. Mas apesar delas, Deus já te deu a vitória que vai além de todas essas circunstâncias. Você já faz parte de uma realidade celestial, como diz Paulo em Efésios. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Essa é a realidade da qual nós participamos. E nós pertencemos a esse Deus que nos cuida, apesar da nossa teimosia e que nos perdoa, apesar de todos os dias ofendermos a sua santidade. Então sejamos gratos e louvemos a esse Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento